Olá pessoal, tudo bom? Professor Almir Serpa para a videoaula de hoje de matemática com você do 8º ano, aula de número 24. Nossa equipe, para apresentar logo para você, a Roberta está aqui no cantinho do vídeo, tá vendo? Fazendo a transcrição para vocês ao vivo agora. E é claro, o Manuel fazendo parte da nossa equipe técnica, você não está visualizando, mas ele é o cara que muda o slide aí e vai mudar agora, porque a gente precisa trabalhar lugar geométrico. Vem comigo, aula 24, tá bom? Ó, lugar geométrico com ênfase a mediatriz. Então, vou explicar direitinho para vocês, tá bom? Vamos lá. Seguindo o slide, você vai entender muito claramente, ó. Fiz um mapa mental para que você siga bem direitinho. Primeiro, professor, o que é mapa ou a relação de lugar geométrico? Bom, no mapa mental eu vou esclarecer para você. Lugar geométrico é muito simples, tá? O nome é estranho, mas é muito simples. Calma, eu vou te explicar. Observa no mapa aí. Lugar geométrico, esse círculo azul grandão aí no meio, ele vai estar subdividido para o teu lado esquerdo da tua tela em circunferência, por exemplo. Construções de circunferência. Aí eu vou ter a ideia do contorno, que a gente calcula o perímetro, lembra lá? 2πr, lembrou? Tá comigo? Fechou. E aí tem o diâmetro, aquela semi-reta que passa de um ponto a outro no centro da circunferência. E a metade dela é o raio. Pronto. Tá aí as propriedades do lugar geométrico. O lugar geométrico é o espaço que fica dentro dessa circunferência. É o espaço que vai percorrer o contorno dessa circunferência, na parte interna dela. Então, lugar geométrico são essas propriedades. E é claro, não posso deixar de fora o raio, o diâmetro, o contorno, que é o perímetro. Esses são propriedades, essas são as propriedades do lugar geométrico. Ficou claro? Tá tranquilo comigo então? Preste atenção que agora a gente vai para o lado direito da tua tela, onde tem os triângulos. Vou falar de lugar geométrico especificamente sobre mediatriz, bissetriz, tá bom? E mediana, não esquece, esses 3 pontos principais. Só que a mediatriz, eu vou buscar os pontos notáveis do triângulo, ok? E dentro dela tem as retas paralelas, porque os triângulos são construídos também dentro das retas paralelas. É só lembrar do teorema angular de Tales, tá? Lembra que você vai entender essa parte que eu vou te falar. E é claro, bissetriz, bissecção do ângulo, ou seja, quando eu falar de bissetriz, eu estou dividindo o ângulo em partes iguais. Quando eu falar de mediatriz, eu vou estar dividindo o lado do triângulo em partes iguais. Muito fácil, super tranquilo. Segue comigo, ó. Nos pontos notáveis do triângulo, falando de mediatriz, eu tenho a mediana, a bissetriz e a mediatriz. Nós vamos falar desses 3 pontos bem devagarinho para você me acompanhar com calma, tá bom? Respira, vamos lá. Vamos começar a nossa videoaula. Primeiro, o que significa lugar geométrico? É uma figura formada por todos os pontos de um plano que tem especificamente em comum uma determinada propriedade. Exemplo que eu dei para vocês foi muito claro da circunferência. Ela surge a partir do raio. O raio, então, é uma propriedade da circunferência. Então, ele é um lugar geométrico da circunferência. O contorno da circunferência, que a gente chama de perímetro, né, que nós chamamos desse contorno de 2π vezes o raio, ele é um lugar geométrico da circunferência. A área da circunferência é o lugar geométrico, por quê? Porque eu vou calcular o que está no contorno da circunferência. Deu para entender? O diâmetro é o lugar geométrico da circunferência, porque é o dobro do raio. Muito fácil, muito tranquilo, ok? Agora vamos para triângulos. Já esclarecido o que é lugar geométrico, me acompanha devagarinho. Revisão dos principais pontos, as características do triângulo. Primeiro, triângulos, 3 ângulos. Simples? Lógico, né, professor? Muito fácil. Então, vamos destacar esses elementos do triângulo comigo. Ó, primeiro, aquela noção de condição de existência do triângulo. Qualquer um dos lados tem que ser menor que a soma dos outros dois. Fechou?
condição da existência. Já falei várias vezes, vídeo aulas passadas, mas eu estou recapitulando, tá? Outra coisa, preste atenção aí, ó. O vértice A é esse pontinho de encontro entre os dois lados, o lado C e o lado B, se encontram no vértice A, ok? Fechou? E o vértice B é o ponto de encontro do lado C e o lado A. Ele se encontra aí e forma um ângulo. Esse lado que a gente está falando aí, esse comprimento do lado é o que vai formar o ângulo, tá bom? O vértice C, que é o ponto de encontro do lado B com o lado A, fechou? Esse pontinho de encontro aí é o vértice. Os ângulos internos. Não preciso mais falar, mas sempre vou revisar. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo mede 180 graus. Tranquilo até agora? Então vamos lá, ponto médio, para a gente trabalhar ponto médio, já deixei ele aí, ó. Um pontinho no meio da sua tela. Antes de iniciarmos o estudo de mediana, a gente precisa entender o que é o ponto médio. Ponto médio é o ponto que fica no meio de uma semi-reta, ok? Isso é o ponto médio. Marcar um ponto de encontro com alguém, você pode marcar um ponto médio, tá? Aí usa um ponto que fica próximo entre os dois que vão se encontrar. Muito simples. Então, para fazer isso, eu passei o transferidor aí, ó. Tá vendo? Ó, passei já o compasso aí junto com vocês para mostrar que se eu usar o compasso, vai ser o ponto exatamente que se encontra entre a extremidade A e a extremidade B. E M vai ser o ponto médio. Fechou? Tá tranquilo? Então segue comigo, vamos lá. AM vai ser dito como igual a MB. A gente coloca aproximadamente, sabe por quê, gente? Cai na real. Toda vez que você for desenhar alguma coisa no papel, a medida não é absolutamente aquela, é aproximada. Peraí, professor, mas eu medi com a régua, deu exatamente 5 centímetros. A olho nu, é claro, você está olhando ali 5 centímetros. Mas se você colocar um instrumento de medida mais preciso, vai dar ou mais ou menos de 5 centímetros. Não tem como. Além disso, quando você passa o lápis, a espessura, né? aquela camada, o risco do lápis, ele contribui. É claro que se você passar um lápis mais fino, você vai perceber que a figura vai ter uma área maior, vai ter a relação da soma dos lados diferentes, ok? Então, na vida real, quando a gente mede, tem sempre uma aproximação. É só estudar um pouquinho de grandeza e medidas que vocês vão ver o que é isso. Fechou? Então vem comigo, ó. Agora eu vou falar da mediana. Entendeu o ponto médio? Tá claro? Mediana agora comigo, vem. Mediana de um triângulo no triângulo ela é o segmento de reta, ou seja, o lado do triângulo, tá? Que une o vértice ao ponto médio e ao lado oposto, ou seja, é a metade desse lado, onde os vértices vão estar na mesma distância. Vou te mostrar na animação, segue comigo, ó. Peguei o ponto A e achei o ponto médio aí no lado BC, tá? Então, esse pontinho aí, tá perto do M, ele é exatamente a metade da distância entre B, ok? E C. Tá tranquilo? Então, agora, esses dois risquinhos indicam que é metade. Se liga nos códigos matemáticos, tá? Traz para mim aqui, por favor, Manuel. Não esquece. Existe uma linguagem matemática que é muito clara. Não precisa ter texto dizendo que ele é ponto médio. Os dois tracinhos já indicam que ele é ponto médio. Fechou? Agora vamos lá para o slide, para você entender comigo. Isso é o ponto médio. Tá claro? Também tem uma particularidade. Professor, o senhor só mostrou o vértice A. Eu posso fazer isso com B e com C? É claro, vou te mostrar. Vamos ver como é que a gente faz a relação. Mas não esquece, mediana é o ponto médio na semi-reta ou lado do triângulo, tá bom? E aí a gente vai representar como BMC, aproximadamente igual a MC, ou igual, de uma forma grosseira, tá? Agora, todo triângulo possui 3 medianas e elas se interceptam, elas se encontram em um único ponto, tá? Denominado de baricentro. Professor, eu tenho que decorar isso? Não, mas é muito interessante que você entenda o que é baricentro, porque vai cair no Enem, pode cair no SSA, se liga aí, tá? Então eu vou te mostrar. Primeiro foi esse, segundo aí do ponto B, ó, tá vendo? Passou por uma reta, e agora o ponto M
3, que pertence ao vértice C. Esse pontinho aí do meio que a gente chama de G é o baricentro, tá bom? É o ponto de equilíbrio do triângulo, ok? Porque ele parte da divisão dos lados do triângulo. O baricentro é diferente do ortocentro, porque o seu ponto é interno ao triângulo. Se eu passar aí se eu fizer uma circunferência a partir desse ponto aí, tá? Se eu fizer isso com o compasso, eu vou fazer um círculo no meio do triângulo e o círculo vai tocar justamente internamente essas semirretas. Ortocentro é fácil de lembrar, tá? Ortocentro, você vai lembrar do ponto de equilíbrio do corpo humano, que é mais ou menos a bacia do ser humano, tá? Pertinho do umbigo. A distância do umbigo à cabeça, 1/3 da tua altura. A distância do umbigo aos teus pés, 2/3 da tua altura. Por isso que a mamãe tem o bebê pelo cordão umbilical, que é o ponto de equilíbrio do corpo, chamado de ortocentro. E aí, quando a gente machuca o pé, o braço, o dedo, qual é o médico que a gente vai procurar? Exatamente, ortopedista, aquele que cuida do centro de equilíbrio do corpo, o esqueleto, tá bom? Se ligou aí? Fez a linha, agora vem comigo, ó. Bissetriz de um triângulo é o segmento de reta que vai unir um vértice ao triângulo, ao seu lado, né, respectivo, lado oposto, respectivamente, e aí divide o ângulo desse vértice em 2 ângulos de mesma medida. Não esquece. Lá na mediana, nós dividimos a mediatriz, a gente fez pelo o lado. Agora a gente está na bissetriz. Bissecção, ó, bissecção, 2 secções, ou seja, é o ângulo, tá? Então vamos lá. Agora eu dividi, foi o ângulo em 2 partes. Não estamos preocupados com a reta. Observe que a reta tem um lado maior para o lado do B do que o lado C. Por quê? Porque a preocupação é dividir o ângulo lá em cima, tá vendo? Os 2 tracinhos de novo, mais uma vez, dividindo o ângulo em 2 partes iguais, ok? Então aí a gente faz a referência do ângulo do lado que vai formar com o ângulo B, ângulo AS, que são essas 2 semirretas, que são aproximadamente iguais, né? Para a gente falar igual numa forma grosseira, a C ângulo S, tá bom? Que é ali o ângulo lá no vértice A, fechou? Então vem comigo, ó. Olha a animação devagarinho, tá vendo? Aí agora eu tenho 2 ângulos idênticos. AS é a bissetriz do ângulo A. Então toda vez que tiver num texto falando bissetriz, já se liga que aí você já tem a medida do ângulo, ou pelo menos sabendo que ele é dividido em 2 partes iguais. E é claro, em geral, as alturas, as medianas, as bissetrizes de um triângulo não coincidem, em geral, a não ser em 2 triângulos, isósceles e equiláteros. Esses 2 coincidem sim, tá? Porque eu tenho lados iguais no equilátero e ângulos iguais no mesmo equilátero. Aí no isósceles, os ângulos da base são iguais e as seus 2 lados que formam o ângulo da base também são iguais. Então, por ter essa igualdade, acontece isso. Agora eu vou te mostrar o encontro das bissetrizes. Ó, fazendo encontro das bissetrizes, que é esse ponto I aí que você está vendo, nós só vamos encontrar essa igualdade no isósceles e no equilátero. Lembra dos tracinhos? Não esquece desses tracinhos, tá bom? Esse ponto de encontro aí que a gente vai falar, ele se refere-se agora à mediatriz, tá bom? A reta perpendicular ao segmento AB que passa pelo ponto M é chamada de mediatriz de AB, ou seja, a reta que vai passar aí, ela forma um ângulo com essa reta horizontal de 90 graus. Por favor, não precisa colocar o símbolo. Se é mediatriz, ela forma. Se liga que o texto vai estar bem claro. Se tem a palavra mediatriz, é porque forma uma semirreta. Cruzando aí, ó, com essa horizontal, ela forma 2 ângulos de 90 graus, um de cada lado, tá bom? Muito simples, ok? Muito simples? Então vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar a mediatriz de um lado do triângulo e a reta perpendicular a esse lado que passa pelo o ponto médio. Observa bem claramente no exemplo aí do nosso triângulo ABC, tá? Na reta R, a mediatriz BC, essa aí, ó, vai passar no meio
no meio da semirreta, que é o lado BC, tá? Ó, não passou pelo vértice, não dividiu o ângulo, ela tá perpendicular. Então, toda vez que falar mediatriz, ela vai fazer esse corte. Aí, se eu fizer isso várias vezes, não, todo triângulo vai possuir 3 mediatrizes, tá bom? E o encontro dessas mediatrizes é um único ponto chamado circuncentro. Olha aí, ó, segunda mediatriz, terceira mediatriz. Esse é o circuncentro. Se eu passar aí um compasso, eu vou fazer uma circunferência maior que vai passar pelos 3 vértices A, B e C, tá bom? Fechou comigo, representado por O aí. Vamos treinar. Vamos treinar, daqui a pouco vamos treinar. Preste atenção no slide agora no resumo comigo, bem claramente. Preste bem atenção. Ó, primeiro, nós vimos os pontos notáveis de um triângulo. Quais foram? Mediatriz, na verdade foi mediana, bissetriz e mediatriz agora. Não foi? Então, vem comigo. Ó. Primeiro, na mediana a gente viu que era o ponto médio. Olha a palavra médio, mediana, ponto médio. Não esquece, faz a relação muito fácil. Mediana, ponto médio, tá bom? E na bissetriz, bissecção de um ângulo. Não vai esquecer? Tá fácil? E agora, a mediatriz é uma reta paralela, sempre, tá? Né? Na vertical, cruzando com a semirreta, que é o lado do triângulo. E o encontro, que a gente fala desse aí, a gente é o circuncentro, tá bom? Fechou então? Vem comigo, vamos treinar agora bastante. Exercício, não tem folga não, vamos lá. Já peguei uma mediatriz, a mediatriz em si, mas passando pelo vértice A, tá? Que é a altura do triângulo. A mediatriz que passa pelo vértice é a altura do triângulo, ok? Sendo AH a altura do triângulo ABC, determina as medidas X e Y. Ó, presta bem atenção. Presta atenção, tem um símbolo aí que está chamando a atenção para você. E ele está dizendo o valor dele. Esse quadradinho com pontinho embaixo aí, com pontinho no meio, bem pertinho da letra H, ele é exatamente o ângulo de 90 graus. Não esquece, é a mediatriz, quando ela intercepta essa reta, ela vai passar a 90 graus, ok? Então eu já tenho um lado de um triângulo, 55 graus, X e 90. Olha, vem comigo, ó. Devagarinho, tá vendo? 90. Viu aí na animação? Agora presta atenção. 55 graus mais X mais o ângulo de 90 que formou pela altura, essa semirreta que cruzou aí, é igual a 180. Esse triângulo menor é 180. E o triângulo maior eu tenho Y, 90 e 30. Fechou? Também é igual a 180. Então, ó, vamos lá comigo, um por um. Primeiro, a parte menor, tá? 55 mais X mais 90, eu vou juntar esses dois caras, 55 e 90, tá? Para poder juntar ângulo com ângulo e deixar a incógnita X do ladinho aí. E somando vai dar 145. Esse 145, não esquece, ele tá mais, vai passar para o outro lado menos, ok? Então vai ficar X igual a 180 menos 145, fazendo esse cálculo aí na minha calculadora deu 35 graus, fechou, já calculamos o valor de X. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a equação, só que agora é Y, acompanha comigo, ó. Eu tenho 30 mais Y mais 90, eu vou fazer a mesma coisa. Observa que o roteiro é o mesmo, tá vendo? Eu vou juntar 30 e 90, porque são ângulos, e vou deixar a incógnita do lado esquerdo. Tá aí bem clarinho, tá bom? 90 mais 30 é 120. Esse 120 está positivo, vai passar para o outro lado como? Exatamente, negativo. Então, eu vou ter Y igual a 180 menos 120. Fazendo isso, na minha calculadora, eu vou obter Y igual a 60. Calculamos os dois valores. Muito fácil, professor. Muito fácil. Tá bom? Então, vamos seguir para fazer mais exemplos. Muita atividade hoje. No triângulo MPQ, MX e PY são bissetrizes. Se ligou? Se ligou no texto? Bissetrizes. Bissecção de um ângulo. Ou seja, essa semirreta PY e essa semirreta MX divide o ângulo em duas partes iguais. E um lado do ângulo já está dito, ó, MX. De um lado vale 30, do outro vai valer o quê? 30 também, cara. Dividir ao meio.
E no PY, um lado é 35, o outro vai ser quanto? 35 também, cara. Dividiu ao meio. Só isso. Agora vamos olhar parte da solução. O que é que ele quer? Calcule as medidas A, B e C. Então vamos olhar aí, ó. A tá bem aí no centro, B um pouquinho abaixo e C já perto do X, tá bom? Vem comigo, ó. Esse lado é 30, porque é bissecção do ângulo, tá bom? E aí eu tenho esse outro lado 35. Então eu tenho já, nesse triângulo em que a letra A está, eu tenho 30 mais 35, mais A vai ser igual a 180. Ó, esse aí que tá em vermelho, esse mesmo. Ok? Ficou claro? Então vem comigo. A mais 30 mais 35 é igual a 180. Quanto é 30 mais 35? 65. Esse cara passa para o outro lado como? Tá mais, vai passar menos. Então 180 menos 65. Quanto é que dá? A mede 115 graus. Fechou? Agora nós vamos verificar com o B. Segue comigo. Ó. Se A é 115, já está fechado. Olha, o que é que falta para 180? Porque A é uma parte. Ó. Tá vendo que é um ângulo raso aí? Tá vendo que vai dar 180? Então, se eu tenho 115 aí, B vai valer quanto? Quanto é que B vale? Ele não é o oposto aí, ó, oposto pelo vértice? Então, B é o suplemento, é o que falta para 180. Se eu tenho 115, 180 menos 115 vai dar exatamente 65. Professor, eu podia calcular com a soma dos ângulos pelo ângulo externo, mas ele está dentro do triângulo. Pode ser, deu no mesmo, mas ele está dentro, tá? Se liga aí. Oposto pelo vértice, e aí eu tenho 65. Fechou? Agora nós vamos ver... ele já está bem claro, né? Agora nós vamos calcular para vocês o C. Olha, 65 é B. Tem um outro com 35. Então, C vai ser quanto? 65 mais 35 mais C, 180. Vamos lá comigo. Ó. Esse daí agora. Vou trazer para cá. Gostou da animação? Tá legal, né? Gostei. Vem comigo. Ó, agora eu tenho 35, agora eu tenho 65 e agora eu tenho letra C. Vamos calcular? C mais 35 mais 65 igual a 180. Vamos juntá-los? 35 mais 65, 100. Esse 100 vai passar para o outro lado negativo porque ele está mais. Então, 180 menos 100, 80. Calculamos todos eles. Muito fácil? Muito tranquilo? Deu para entender? Então, vamos lá agora. Desafio para você, deixar bem claro, tá bom? Acelerei para a gente conversar um pouquinho aqui no desafio. Ó, nesse triângulo aí, muito fácil de se trabalhar essas questões. No triângulo ABC, né, BD e C e E são bissetrizes. Se liga, bissetrizes. O ângulo do vértice B mede 60, tá? Ó, já tá dando a dica para vocês. Já o vértice C mede 40. Determina as medidas de X e Y. Então preste atenção, faz com calma, coloca aí as medidas, manda pra gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, para eu poder referenciar aqui seu nome. Professor, manda esse desafio pro teu aluno, dá um pontinho também, né, professor? Ajuda aí, dá um pontinho pro aluno se ele resolver, claro, e manda pra gente, professor, que está usando nossa videoaula aí pra gente poder referenciar. Manda teu nome completo, tua escola e o bairro onde a tua escola ela se situa para a gente poder falar tudo aqui, tá bom? Vamos estar junto? Não esquece? Então, manda isso o mais rápido possível. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau.